Os 4 exercícios simples que evitam demência e Alzheimer no idoso. Você tem mais de 60 anos? Então pare por um momento e escute com atenção. Seu cérebro pode estar encolhendo neste exato instante, e você nem percebeu. De forma silenciosa, seus neurônios podem estar se desligando, uma conexão de cada vez até o dia em que seu próprio nome soe estranho em sua mente. E o mais assustador é que isso não começa com um diagnóstico. Começa com um simples esquecimento, uma palavra que não vem, um rosto familiar que de repente parece distante, um pensamento que se perde no meio da frase. Segundo estudos da Universidade de Washington, a perda de memória após os 60 não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade em avanço acelerado. E o que mais assusta não é o Alzheimer em si, mas o caminho até ele. A sensação de confusão, a vergonha de contar a mesma história para os netos e perceber isso no olhar deles. O medo de ser deixado de lado. O pânico de esquecer o nome dos próprios filhos. Pouca gente fala sobre isso, mas a verdade é que milhares de pessoas cruzam essa linha todos os dias. E o pior, muitas delas poderiam ter evitado isso com atitudes simples. Ninguém quer depender dos outros para tomar banho ou lembrar dos compromissos. Ninguém deseja ser esquecido pela própria família porque perdeu o controle da mente. Por isso, o que você vai ouvir agora é importante. Hoje, você vai aprender os 4 exercícios mais simples e eficazes que existem para ativar as áreas da memória e impedir que seu cérebro se apague com o tempo. E mais, vou revelar também 2 vitaminas naturais, estudadas pela ciência, que protegem sua mente como uma armadura invisível. Antes de continuar, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. E se a sua saúde é prioridade, digite essa frase: minha saúde é prioridade. Essa declaração é mais poderosa do que parece. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Vamos seguir juntos, porque o que vem agora pode transformar o seu futuro. O perigo silencioso. Como começa a demência? Ele chegou ao consultório com um olhar tranquilo, mas havia algo estranho em sua expressão. Tinha 72 anos e aparentava estar bem fisicamente, mas sua esposa, sentada ao lado, foi quem tomou a frente da conversa. Ela dizia que ele andava esquecendo coisas simples, como o nome do vizinho ou onde havia guardado a chave do portão. Às vezes, parava no meio de uma frase e não conseguia continuar. Certa vez, saiu de casa para comprar pão e se perdeu no próprio bairro, onde morava há mais de 30 anos. Era um caso clássico, ainda sem diagnóstico, mas com sinais nítidos de que o cérebro dele já começava a apagar pequenos arquivos. A demência não começa de repente. Ela vai se instalando aos poucos, como o mofo que toma as paredes de uma casa sem que ninguém perceba. E quando os sintomas se tornam visíveis, boa parte das conexões já se rompeu. A perda de memória é apenas o sintoma mais aparente. O que vem antes é ainda mais sutil. Desatenção, lentidão no raciocínio, dificuldade para encontrar palavras, mudanças no humor, irritação sem motivo. Muita gente ignora esses sinais, achando que é normal com a idade. Mas não é. O cérebro precisa de estímulo constante para manter suas conexões vivas. Quando o corpo para, a mente desacelera. E quando a mente desacelera, ela começa a se perder. Não existe cura para o Alzheimer, mas existe prevenção. E ela é mais acessível do que se imagina. Com aquele paciente, o primeiro passo foi mostrar que havia uma saída. Ele precisava reaprender a movimentar o corpo com inteligência e, ao mesmo tempo, estimular as regiões cerebrais ligadas à memória e à linguagem. E foi nesse momento que ele começou a perceber algo extraordinário. A mente pode se regenerar quando é ativada com intenção. Ele não queria apenas lembrar onde havia deixado as chaves. Ele queria lembrar quem ele era. E quando o cérebro volta a reconhecer os próprios caminhos, a vida inteira começa a fazer sentido novamente. Porque preservar a memória é também preservar a identidade. Quem cuida da mente,
cuida da própria história. Os 4 exercícios simples. Paz. Ciência acessível. O corpo dele estava ali, mas era o cérebro que estava reaprendendo a viver. E foi com movimentos simples que começamos a reconstrução. O cérebro, ao contrário do que muitos pensam, não é uma máquina estática. Ele é moldável. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Em palavras mais claras, significa que, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, ainda é possível criar novas conexões, reforçar caminhos antigos e resgatar a clareza mental. Tudo começa com o movimento. O corpo em movimento ativa regiões do cérebro ligadas à memória, à linguagem, à atenção e ao equilíbrio emocional. É como acender a luz de um cômodo que estava apagado havia anos. Os estudos mais recentes confirmam isso. Pesquisadores da Universidade de Colômbia demonstraram que movimentos rítmicos e coordenados ajudam a preservar o hipocampo, região responsável por armazenar e organizar as memórias. Não é necessário fazer academia, nem exercícios intensos. O segredo está em ativar corpo e mente ao mesmo tempo, com constância. E é exatamente isso que os 4 exercícios que vou te ensinar fazem. São práticos, seguros e podem ser feitos em casa. O primeiro é o mais simples, mas também o mais poderoso: caminhar contando de 50 até 0. Enquanto você caminha, comece a contagem regressiva em voz alta. Esse tipo de estímulo obriga o cérebro a manter o foco, coordena ritmo e pensamento e ativa regiões diferentes do cérebro ao mesmo tempo. Quem faz isso todos os dias aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e reduz o risco de degeneração cognitiva. O corpo se movimenta, o cérebro acende. O segundo exercício é o movimento cruzado de braço e perna. De pé, levante o joelho direito e encoste nele com a mão esquerda. Depois troque. Faça isso devagar, 10 vezes de cada lado. Parece simples, mas esse exercício obriga os 2 hemisférios do cérebro a trabalharem juntos. Um estudo da Universidade de Tóquio mostrou que movimentos cruzados aumentam a densidade sináptica, ou seja, melhoram a comunicação entre os neurônios. E quando o cérebro se comunica melhor, a memória melhora, a fala melhora, até o humor muda. O terceiro exercício é chamado de mãos em espelho. Com os cotovelos dobrados à frente do peito, movimente as 2 mãos como se uma fosse o reflexo da outra. Faça círculos, alternando os sentidos, por 1 minuto. Esse tipo de movimento exige planejamento motor, concentração e ritmo. É como fazer um jogo de xadrez com os dedos. Estimula o córtex pré-frontal, região ligada ao pensamento lógico e à tomada de decisões. E o melhor, é lúdico, leve e pode ser feito assistindo televisão ou ouvindo música. O quarto é curioso: escrever seu nome com os pés. Sente-se em uma cadeira confortável, levante um dos pés e, com o dedo no ar, tente desenhar seu nome letra por letra. Depois, troque o pé. Esse exercício ativa a coordenação motora fina e força o cérebro a reorganizar seus comandos motores. É desafiador no começo, mas à medida que se pratica, a mente responde mais rápido. Um paciente me disse certa vez que, depois de uma semana fazendo esse exercício, começou a lembrar do nome dos colegas de infância. Cada um desses exercícios é como um fio de luz sendo reconectado dentro da mente. Juntos, formam uma trilha de resgate cognitivo. O paciente que mencionei começou tímido, esquecendo datas, confundindo nomes. Com 2 semanas de prática diária, a esposa dele me contou, com lágrimas nos olhos, que ele voltou a se lembrar da música que dançaram no casamento. O corpo estava se movimentando, mas era a alma que estava voltando para casa. É importante lembrar que não se trata de mágica, e sim de constância. O cérebro precisa ser alimentado com movimento, desafio e intenção. E isso está ao seu alcance agora. Faça esses 4 exercícios todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Quanto mais você pratica, mais seu cérebro responde.
E quanto mais ele responde, mais você preserva sua autonomia, sua dignidade e sua história. A palavra diz no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do céu. Talvez agora seja o seu tempo de recomeçar. Recomeçar a cuidar da mente, a valorizar o que realmente importa, a proteger o bem mais precioso que você tem, a sua consciência. Quando um idoso perde a memória, ele não esquece apenas nomes e datas. Ele esquece partes de si. Mas com pequenos gestos diários, é possível reconstruir. E cada passo, cada movimento é um lembrete de que ainda há luz acesa dentro de você. As 2 vitaminas naturais que protegem a memória. Depois de algumas semanas praticando os exercícios, aquele senhor que mal se lembrava do nome do vizinho já andava com mais confiança, conversava com mais clareza e sorria com mais frequência. Mas havia um detalhe essencial que completava esse processo. O cérebro, como qualquer outro órgão do corpo, precisa ser nutrido. Movimento é estímulo, mas sem os nutrientes certos, é como tentar acender uma lâmpada com fios corroídos. A mente precisa de combustível limpo, de proteção e de reforço contra o desgaste do tempo. Foi aí que entraram 2 substâncias naturais que a ciência já comprovou como aliadas da saúde cerebral. A primeira é o óleo de semente de uva, uma das maiores fontes de resveratrol que existem. O resveratrol é um polifenol com poder antioxidante tão forte que, segundo estudos da Universidade de Georgetown, ele ajuda a proteger os vasos sanguíneos do cérebro, reduz a inflamação neural e combate o envelhecimento precoce das células cerebrais. Basta uma colher por dia, preferencialmente em jejum ou sobre saladas. É discreto, fácil de usar e extremamente eficaz quando combinado com estímulo físico e mental. A segunda substância é ainda mais acessível e, mesmo assim, negligenciada por grande parte da população, a vitamina D. Ela é produzida naturalmente pelo corpo, mas depende de exposição ao sol. E o que os estudos mostram é alarmante. Pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, analisaram milhares de pacientes idosos e descobriram que aqueles com deficiência em vitamina D tinham o dobro de risco de desenvolver Alzheimer. 15 minutos de sol por dia, nos horários certos, já fazem uma diferença significativa. Em casos mais avançados, a suplementação pode ser indicada, mas sempre com orientação adequada. Essas 2 vitaminas não funcionam como pílulas mágicas, mas sim como barreiras de proteção. Elas blindam o cérebro, reduzem os danos provocados pelo tempo e ajudam a manter as funções mentais em equilíbrio. E o melhor é que estão ao alcance de todos. Se você quer aprender como usar essas vitaminas em receitas práticas que fortalecem o cérebro, aliviam dores e desinflamam o corpo, recomendo que acesse o nosso guia de receitas para não ficar doente. Lá dentro, você vai encontrar dezenas de preparações simples, acessíveis e pensadas especialmente para quem deseja viver mais, com mais lucidez e mais independência. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Preservar a mente é preservar a vida. E isso começa no prato, na rotina e nas escolhas diárias. Simples assim. O preço de não agir. Agora, nem todos têm a sorte de perceber os sinais a tempo. Um outro paciente, homem reservado, aposentado, chegou trazido pela filha. Estava calado, o olhar vago, perdido dentro de si mesmo. A filha contou que nos últimos meses ele havia parado de sair de casa, esquecido onde guardava as coisas e começado a se irritar por qualquer motivo. Quando tentaram ajudá-lo, ele resistiu. Dizia que era apenas cansaço. Só depois de um episódio em que confundiu a própria neta com a vizinha, é que aceitaram procurar ajuda. Mas naquele ponto, boa parte do estrago já estava feito. A rigidez dos hábitos, o sedentarismo, a má alimentação e a solidão criaram um terreno fértil para a demência se instalar. E o que mais doía era ver um homem que um dia foi forte, lúcido e cheio de vida, agora preso num silêncio confuso,
dependendo de todos para tudo. É nessa fase que a família começa a se afastar, não por maldade, mas por cansaço. A rotina se torna pesada, os cuidados exigem tempo, paciência e força emocional. E então vem o abandono, o isolamento e a dor de não ser mais reconhecido nem por quem mais se ama. Muitos acreditam que envelhecer assim é inevitável, mas não é. A mente pede cuidado. Ela precisa de atenção, de movimento, de nutrição, mas acima de tudo, de escolhas conscientes. Quando ignoramos os sinais, o tempo cobra, e a cobrança vem alta. A perda da autonomia, da dignidade e da história construída ao longo de décadas. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. O momento de mudar não é amanhã, é agora. Porque o que está em jogo não é apenas lembrar onde deixou as chaves, é lembrar quem você é, quem você ama e tudo o que viveu. A memória é o fio que costura a identidade. E perder isso é perder a si mesmo. Mesmo aos 80, o cérebro ainda pode florescer. O segredo está naquilo que você decide fazer com os anos que tem. Caminhar com intenção, mover o corpo de forma simples, estimular a mente com pequenos desafios diários, alimentar-se com inteligência e sabedoria. Tudo isso constrói uma proteção invisível ao redor da sua história. E preservar a sua história é um dos maiores atos de amor que você pode oferecer a si mesmo e aos que te cercam. Hoje, você conheceu 4 exercícios simples, 2 nutrientes essenciais e um caminho possível. Talvez, para muitos, isso pareça pouco. Mas para quem vive com medo de esquecer o rosto dos filhos, cada passo nessa direção vale mais do que ouro. Porque cuidar da mente é uma forma de continuar presente, de estar inteiro, mesmo com o passar dos anos. Então agora eu te pergunto, qual desses exercícios você vai começar hoje? Me conta nos comentários. Sua decisão pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo desafio que você. E se você quer continuar aprendendo como fortalecer sua mente, cuidar do corpo e viver com mais independência, acesse agora o nosso guia de receitas para não ficar doente. Lá você vai encontrar receitas e orientações naturais para manter sua saúde em dia, sem depender da farmácia para tudo. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. A palavra diz no livro de Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O importante não é como você viveu até aqui. O importante é o que você decide fazer a partir de agora. Que sua memória permaneça viva, que sua mente continue clara e que sua vida nunca deixe de fazer sentido. Até a próxima.